Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar no nosso assunto, né? Repetidas vezes eu digo, esse assunto de dias, a gente vai fazer isso, né? Estamos fazendo em partes e de maneira bem objetiva e bem rápida. Então tá, diagnóstico, tá? E agora? Eu preciso saber, né, se primeiro se é leucemia, se é aguda e se eu puder dar um sobrenome para ela, um sobrenome bem definido, melhor ainda, né? Porque graças a Deus hoje os tratamentos estão cada vez mais também específicos. Então é importante, né, que se defina isso. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa: tudo vai começar por um hemograma. Tá? Então, a importância do hemograma. O hemograma é uma excelente triagem para isso. Então, eu tenho que definir: é leucemia ou não é leucemia? Próximo passo: é aguda ou crônica? Tá. Dentro da aguda, até onde eu posso ir? Questão morfológica. E aí, eu vou dar nome? Não, o hemograma não dá nome. No máximo, um apelido, mas o nome e sobrenome, nem pensar. Mas tudo parte do hemograma. Então, o hemograma é fundamental, tá? Então, partindo do hemograma, se definiu leucemia, o paciente tem uma clínica para isso, então vamos fazer outros estudos. Primeiro, mielograma. Vamos observar como essa medula, aquilo que a gente falou na primeira parte, como que células tem nessa medula e como essa medula está tomada, tá? Então, vamos ver que tipo, em que condições, melhor dizer, em que condições que está essa medula. Depois, visto isso, nós vamos agora então, ó, fenótipo. Nós vamos ver qual é a roupagem dessas células, no caso, aqueles blastos, tá? Nós vamos ver então a linhagem, tá? Ó, aqui no nosso caso a gente está falando de leucemia mieloide aguda, então a linhagem mieloide e que roupa que essas células estão vindo, ou seja, que antígenos elas estão apresentando, né? Como eu gosto de dizer, qual é a roupa. Então, vamos determinar lá alguns outros tipos, né, de marcadores, tá? Em linhas gerais é isso. Depois, o que eu posso fazer? Testes genéticos, tá? Então, tudo isso que está aqui, ó, tá? Eu não vou ler. Citogenética convencional, hibridização in situ, que eu vou encontrar pontinhos lá nos cromossomos. PCR, que eu vou ver o que ele tem dessa alteração. A ideia disso aqui, e hoje o diagnóstico de leucemia está em cima disto aqui, não é mais uma questão morfológica, a questão morfológica ela é indicativa apenas, tá? Então o diagnóstico está em cima disso aqui, mas por qual motivo? Por causa do tratamento, porque os tratamentos estão cada vez mais específicos, tá? Então, por isso que está em cima disso aqui hoje, tá? Mas repito, tudo vai começar por um hemograma. Tá? Aí, o que se tentou? Em 1976, franceses, americanos e ingleses se juntaram e, ó, vamos tentar definir um pouquinho melhor como é que são essas leucemias. Então, aí simplesmente puramente morfológico e algumas questões de citoquímica, que é o que se tinha na época, tá? Se definiu esses tipos aqui, tá? Que vai, né? Que pega vamos dizer assim, a célula tronco de leucócito, pega a célula tronco que comissiona para hemácia, que comissiona para plaqueta, tá? Então é isso que se tinha até então. Mesmo assim, essa classificação é super didática, tá? Até hoje em laudos de imunofenotipagem ainda vem, né? Alguns colocam lá o tipo, né, dentro dessa classificação. Mas o que a gente tem hoje? Isso aqui é um quadro resumido, tá? Então, com as questões, né, de citogenética, genética e citometria de fluxo, hoje tem um monte de subtipos aqui, tá? Isso aqui é um quadro, estou mostrando aqui, ó, alterações cromossômicas, o tipo de gene que está alterado, tá? Aqui, ó, vendo aqui, ó, vou só falar aqui, ó, minimamente diferenciada, sem maturação, com maturação, ou seja, se consegue definir subtipos até. Repito, isso aqui é um quadro resumido, tem muito mais, tá? E depois aqui vendo outros tipos com outras alterações. E vejam que nós temos leucemias até de fenótipos mistos, tá? Que tem roupagem de mieloide e roupagem de linfóide, tá? Então isso aqui é só para dar um panorama geral para ver como isso está hoje, né? Repito,
acho que aqui é a terceira vez que eu falo, o hemograma não dá nada disso, mas o hemograma é que vai fazer o paciente chegar aqui, tá? Então aqui, ó, dentro daquela classificação FAB, ó, então M0, M1, M2, M3, M3 variante, M4, M5, M6 e M7, tá? Ou seja, para nós no hemograma, tudo isso são blastos. Aqui são promielócitos, mas isso aqui é o que vai definir para nós no hemograma. O que, que a gente vai dizer? Agora, que tipo é o sobrenome dele, que característica ele tem para fins de tratamento, são aqueles outros exames que a gente viu ali, tá bom? Então, a ideia é, como eu falei, né? Isso aqui é assunto de dias, mas só para a gente ter essa noção básica e recapitular, tá bom? Obrigado então, até a próxima.